Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Eu sou Felipe Malta e a gente está juntos hoje para começar essa semana. Vamos continuar com esse caso, claro. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. É hora de jornalismo responsável que não perde o otimismo, apesar de tudo que a gente tem que noticiar. Mas bola para frente que tem luz no fim do túnel e é o que a gente quer mostrar na edição de hoje. Todos os dias é o que a gente faz. Seja muito bem-vindo, nosso jornal já começou. Ainda no caso do atropelamento, o repórter Maicon Leão está com o delegado que investiga esse acidente. Maicon, como assim o motorista não tinha carteira de habilitação, amigo? Malta, quando você pensa que não dá para piorar, a gente vem e mostra que dá sim. Aquele motorista não podia ter bebido e dirigido, mas nem se ele não tivesse bebido, ele podia ter pegado a direção. Aos 53 anos, o pedreiro não tinha a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, para poder dirigir. E aí, dirigiu sem poder, bebeu, atropelou 5 crianças de uma mesma família. A gente traz os detalhes dessa história daqui a pouquinho, que tem deixado o Distrito Federal e o Brasil revoltado com essa história. Muito obrigado, Maicon. Até já. 10 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão. Vanessa Vitória. Eles viviam em condições precárias, dormiam no chão em colchões, espumas espalhados. Na pia não tinha água, na descarga muito menos. Imagina chuveiro quente. Felipe, uma situação deplorável. Desses 10 homens que você citou, 7 vieram da Paraíba, outros 3 eram aqui mesmo do entorno e eles trabalhavam na extração de eucalipto. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse caso trágico. Obrigado, VV. Não adianta tentar pedir o imposto de volta no posto de combustíveis, tá? Após a divulgação dos vídeos falsos, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes esclareceu em nota que os impostos federais e estaduais não são recolhidos pelos postos, mas pelas distribuidoras. E que o imposto zerado foi o PIS/COFINS do diesel, biodiesel e também gás de cozinha até 31 de dezembro deste ano. O corte de tributos não vale para a gasolina e o álcool. Onda de frio faz comerciantes de roupas de todo o Brasil irem a São Paulo buscar produtos para revender. Atrás de bons preços, consumidores de todo o país vêm aqui para a tradicional região do Brás e Bom Retiro. E para fazer bom negócio, vale de tudo. Pechinchar, pedir desconto, se esquentar procurando promoções. E haja disposição. Este ano, realmente, os valores estão mais altos. Seja muito bem-vindo, vamos começar juntos essa semana, muito bem informados. A partir de agora, nós já estamos no ar. Ó, a gente sempre alerta aqui no programa que não dá para misturar álcool com direção, né? É imprudente, é irresponsável, mas é crime acima de tudo. E ontem, em Ceilândia, 5 crianças foram atropeladas por um homem que tinha ingerido bebida alcoólica. E esse acidente foi tão grave que 3 delas continuam internadas no hospital de base em estado grave. As marcas do impacto da batida ficaram na frente do carro. As vítimas são 5 meninas com idades entre 5 e 10 anos de idade, todas da mesma família. No chão ficaram as sandálias e a bolsinha de brinquedo que uma delas carregava. De acordo com testemunhas, as 5 estavam acompanhadas de um adolescente e iam atravessar esta faixa de pedestres. O motociclista teria parado e por isso eles iniciaram a travessia. Mas o carro, que estaria em alta velocidade, não conseguiu evitar a batida e acabou acertando as 5 crianças. Elas foram arremessadas aqui para frente, cerca de 15, 20 metros de distância, e ficaram caídas no asfalto. Manuel foi uma das primeiras pessoas a ajudar as meninas. Ele mora em frente ao local do acidente. A pancada foi muito grande, né? Tinha uma delas que estava caída já com fratura exposta, né? A perna quebrada, a outra com a cabeça meio partida, sangue, né? A gente viu uma cena bem difícil mesmo, né? As outras 2 caíram mais em cima, também todas desacordadas. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros e 2 do SAMU foram acionadas para o resgate das vítimas. As crianças foram transportadas rapidamente ao hospital, frisando que 3 crianças estavam em estado grave. O atropelamento foi lá atrás, onde estão aquelas viaturas. Mas o motorista do carro teria seguido depois de atingir as 5 irmãs. Por isso, motociclistas que presenciaram tudo perseguiram o homem. E somente aqui, cerca de 300 metros à frente, conseguiram fazer ele parar. Olha aí, galera, ó.
Acabou de atropelar 4 crianças na minha frente aqui, ó. Eu e o parceiro aqui, fechou ele ia fugir, mano. O cara tá bêbado. Sei não, pô. Atropelou 3 crianças na minha frente, esse vagabundo. Arrombado. Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. No local não foi possível fazer o teste do bafômetro, mas ele foi levado para o IML, onde foi constatado o crime. Foi conduzido ao IML, foi feito lá o exame clínico, foi constatado. E ele mesmo afirmou que tinha ingerido doses de uísque pela manhã. Foi constatada a embriaguez. Primeiro, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Ceilândia, mas por conta da gravidade, 3 foram transferidas para o hospital de base. A família está revoltada e cobra por justiça. E assim, eu peço que quando a pessoa for dirigir, pegar no volante, se tiver bebido, não dirige. Porque eu nem sei como ele não atropelou só minhas netas. É como eu, tô acabada, a mãe, o pai, a família, os vizinhos, todo mundo. Muita covardia que foi feito. Em instantes, nós voltaremos nesse caso direto, ao vivo, com o Maicon Leão, que está do lado do delegado que acompanha essa investigação, e a gente vai trazer os últimos detalhes sobre a prisão do atropelador e da expectativa para audiência de custódia. É já já. Antes, você vai ver, 2 meses e meio depois que o personal trainer Eduardo Alves agrediu o morador de rua Givaldo de Souza quando o viu com a sua esposa Sandra Fernandes em relação sexual dentro de um carro, a polícia concluiu o inquérito. A investigação entendeu que o Givaldo não cometeu estupro. Quem está agora ao vivo com a gente é o advogado de defesa da Sandra e do Eduardo, Alexandre Carvalho. Boa tarde, doutor. Obrigado pela presença. O que a defesa do casal pretende fazer agora? Bom, muito boa tarde, Malta, boa tarde a todos. Bom, deixa bem claro que esse entendimento da defesa do senhor Givaldo não corresponde à realidade dos fatos, porque a conclusão realmente final vai vir com o parecer do Ministério Público, com uma denúncia ou não, deixando bem claro que a defesa técnica está ingressando ainda hoje com um memorial descritivo para que o Ministério Público possa se calçar de mais elementos, justamente denunciando o senhor Givaldo por crime de estupro de vulnerável, porque pela teoria da aparência e pela teoria do domínio do fato, ele podia sim entender e visualizar que a senhora Sandra Mara estava acometida de alguma doença, em especial psiquiátrica, que não sabia ali o que era crime naquele momento ou não. O senhor Givaldo, sim, entende a defesa que deve responder por esse crime. Alexandre, é isso que eu perguntaria para vocês agora. A defesa, então, insistirá nas próximas instâncias, especialmente com o Ministério Público nesse momento, que havia possibilidade do Givaldo, naquele momento, entender que a Sandra estava fora de si e que não poderia consentir com uma relação sexual. Entendi corretamente? Perfeitamente, Malta. Esse entendimento ele é corroborado no depoimento do senhor Givaldo, quando ele declina em vários veículos de comunicação, ele pormenoriza a conduta da senhora Sandra. Então, dava para se perceber, sim, que ao ser chamada de meu amor, de Deus, etc., essa pessoa não estava em sã consciência. Então, isso é caracterizado com base no artigo 217-A do Código Penal como estupro de vulnerável. Tem uma pena realmente muito mais recrudescida. Até então, a conclusão do inquérito policial trouxe somente uma imputação de crime de difamação. E é lógico e evidente que, pegando essa conclusão inicial, nós já ingressamos na sexta-feira com uma queixa-crime contra o senhor Givaldo e também contra um apresentador famoso de televisão no Brasil. O que esse apresentador disse? Eu não fiquei sabendo. Bom, nós ingressamos com essa queixa-crime, Malta, porque no seu programa de televisão ele faz uma analogia, uma chacota, colocando ao fundo a foto do senhor Givaldo, da senhora Sandra Mara e de seu esposo, e fala que a conduta dela parecia que ela queria subir no pau de sebo, dentre outras chacotas. Isso quer dizer, ficou arraigado ali que ele estava se inferindo à dignidade da pessoa humana, em especial da senhora Sandra Mara. E isso também serve, essa conclusão, para o senhor Givaldo, porque independentemente se fosse uma relação consentida ou não, mas vamos imaginar que sim, vamos imaginar, imagina você pormenorizar depois para qualquer pessoa ou para várias pessoas como se deu esse ato sexual. O Código Penal, ele vem recriminando, ele vem punindo esse tipo de conduta. Por fim, Alexandre, deixa eu só fazer aqui
a seguinte consideração. Se vocês entendem que ele poderia ter percebido que ela não estava em condição de consentir com uma relação sexual, por que o senhor acha que o entendimento da polícia nesse momento é o contrário? Bom, deixar bem claro, Malta, aqui não me cabe atirar pedras na polícia, mas deixar bem claro ainda a você, telespectador, em especial a você, mulher, a Polícia Civil do Distrito Federal, em especial a polícia que investigou, só começou realmente a fazer diligências investigativas quando minha colega, a doutora Auricélia, que iniciou no caso, ela começou a fazer pedidos de diligência. Então, nós temos grandes falhas da Polícia Civil do Distrito Federal na investigação desse fato. Tá bom. Muito obrigado, Alexandre, pela presença. A gente aqui, desde que começou a noticiar essa história, sua colega é testemunha, na verdade, o público também, a gente tem feito o esforço de tratar esse assunto de forma responsável, até pela delicadeza do tema e pelas consequências disso. Agora, não podemos deixar de informar o público o que tem acontecido, até para que as pessoas privilegiem as fontes seguras de informação. Nós nos colocamos como uma fonte segura de informação e não caiam nas fake news que estão sendo espalhadas pela internet. Então, muito obrigado pela presença, bom trabalho e boa semana para o senhor. Malta, te agradeço ao SBT pela oportunidade de trazer a verdade aqui a todos os telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Cumprindo o nosso dever de jornalismo responsável, assim como falou o Alexandre Carvalho, agora a gente fala também com o Matheus Zagatti, que é o advogado de defesa do Givaldo, que está com a gente ao vivo. Boa tarde, Matheus. O senhor tem a palavra agora. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os telespectadores aqui que acompanham o SBT. É uma grande honra estar aqui novamente, podendo trazer um pouquinho da visão defensiva nesse caso tão delicado. Bom, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu as investigações e aqui é bom que se deixe claro que existem duas investigações distintas. A primeira, instaurada para apurar os fatos ocorridos no dia 9 de março de 2022, ou seja, as agressões em um suposto e inexistente crime de estupro de vulnerável, e um segundo inquérito policial, uma segunda investigação, que versa sobre o delito de difamação pelas entrevistas concedidas pelo senhor Givaldo, nosso cliente. Em relação ao segundo inquérito de difamação, é bom que se destaque que, quando ouvido, o senhor Givaldo se retratou cabalmente a respeito das declarações por ele prestadas na mídia, em um momento de extrema fragilidade. Se tratava de um morador de rua desassistido naquele momento. Mas ele entende, sim, que sua conduta foi absolutamente equivocada e ele se retratou cabalmente sobre tudo que ele falou em relação a aspectos físicos e em relação à senhora Sandra. Entretanto, na segunda investigação, o ilustre delegado de polícia, muito competente e esgotando todos os meios investigativos possíveis, chegou à conclusão de que não houve o crime de estupro de vulnerável. Chegou à conclusão de atipicidade absoluta da conduta. E esse inquérito para apurar o caso do dia 9/3 foi finalizado na sexta-feira pela Polícia Civil e a conclusão foi de que o senhor Givaldo é tão somente uma vítima de brutais lesões corporais. Foi enquadrado o fato como lesões corporais leves, devido a ainda não ter sido realizado pelo Givaldo o laudo complementar para verificar a gravidade das lesões. Mas é bom que se destaque, não houve o crime de estupro de vulnerável. Essa conclusão ela é ancorada em diversos elementos informativos do inquérito policial, que foram investigados pela autoridade policial, pelo delegado da polícia, que, obviamente, se tratando de um caso sigiloso, não é possível que eu revele isso nesse momento, mas o delegado de polícia analisou tudo minuciosamente e chegou nessa conclusão. Agora, os autos do inquérito são remetidos ao Ministério Público, que formará o seu convencimento a respeito do caso. O Ministério Público pode oferecer denúncia, o que acreditamos seja pouco provável devido às provas que são carreadas lá na investigação. Ele pode requerer mais diligências ao delegado de polícia ou pode pedir pelo arquivamento do inquérito em relação ao delito de estupro de vulnerável, que é o que a defesa segue acreditando devido a todo o trabalho técnico que foi efetuado e devido à realidade do caso concreto. Não houve estupro de vulnerável. Taos, daqui para frente, será que pesa o fato, aliás, os fatos divulgados no último fim de semana pelo jornal Estado de Minas, que apontou que o seu cliente não é um réu primário, né? Ele já cometeu um sequestro, teve envolvimento com a criminalidade em outras ocasiões. Isso, de alguma maneira, interfere nesse processo agora ou não? Olha,
nossa defesa em relação ao senhor Givaldo restringe-se unicamente em relação a esses fatos que foram investigados nesse momento, no caso do dia 9/3 em Planaltina. Mas o que eu posso dizer, como advogado criminalista militante que sou, é que, a não ser que o sujeito tenha sido condenado e tenha cumprido a sua pena e ainda não tenha passado o tempo depurador, que é 5 anos após o cumprimento da pena, casos pretéritos, a vida pretérita não pode ser utilizada em seu desfavor. Novamente, existe o tempo da reincidência, que são 5 anos a partir de que se extingue o cumprimento da pena. Então, como eu não tive acesso a esses casos pretéritos, eu não posso dizer se vai influenciar ou não nesse caso. O que eu tenho certeza é que não vai influenciar no juízo de convicção do promotor de justiça. O promotor de justiça, para fins de oferecer ou não a denúncia ou arquivar a investigação em relação ao delito de estupro, certamente não se utilizará, até porque nem poderia desses casos pretéritos. Entendi. Então, a partir de agora, se o Ministério, digamos, não ofereça a denúncia, o trabalho do senhor está concluído? A gente pode dar o caso por encerrado? Não. O nosso trabalho continuará firme e forte como assistência de acusação pelas lesões corporais brutais de que o senhor Givaldo foi vítima. Nós assistiremos ao Ministério Público rogando pela condenação. Muito obrigado pela presença mais uma vez. A você, a defesa do casal, a gente está sempre aqui à disposição para que vocês possam dar as informações ao longo desse processo até a conclusão dele. Muito obrigado, bom trabalho e boa semana. Obrigado, Felipe Malta. Obrigado a todos os espectadores do SBT. Um forte abraço a todos e uma ótima tarde. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Vamos voltar aqui para o caso do último fim de semana, gente. O Maicon Leão está agora com o delegado que investiga aquele atropelamento brutal que tem chocado o país todo por ter deixado 5 crianças, 5 meninas em estado grave. Além de bêbado, o motorista nem sequer tinha carteira de habilitação. Maicon Leão, é com você. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Ontem, depois que esse pedreiro de 53 anos foi preso lá na delegacia, eles descobriram que, em hipótese alguma, ele poderia estar à frente daquele veículo, já que ele não tinha carteira de habilitação. Como você bem disse, o delegado responsável pelo caso, que atendeu a ocorrência ontem, está aqui ao meu lado, Fernando Cris, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa história. Delegado, então ontem lá no meio daquela situação, vocês descobriram uma situação que deixa essa história ainda mais grave. Boa tarde. Isso, exatamente. Como se não bastasse, o fato de extrema gravidade, atropelamento de 5 crianças, na QNP, a gente descobriu que ele também não tem carteira de habilitação, nunca tirou essa CNH, o que vai agravar a pena dele. Delegado, ele contou para vocês o que aconteceu, o que ele tinha feito antes de ir lá, para onde que ele estava indo? Porque o que a gente ouve das pessoas é que ele estava em alta velocidade e que ele nem teria tentado parar nessa faixa de pedestre. Ele tentou justificar o injustificável? A gente colheu o termo de declaração de algumas testemunhas do local e a gente apurou que ele estava vindo do centro de Ceilândia em direção à casa dele no Sol Nascente. Em determinado ponto ele passou por uma lombada sem perceber. Segundo ele, tinha um carro na frente, ele tentou desviar desse carro e acabou atingindo essas crianças que estavam atravessando a pista. Seria esse o momento do acidente? Isso, ele foi tentar desviar do veículo em alta velocidade e acabou atingindo essas crianças. Delegado, como é que fica a situação dele agora para frente, já que apesar de não ter sido possível fazer o teste do bafômetro no local, a embriaguez foi constatada pelo IML, né? Isso, exatamente. Não só pelo bafômetro a gente consegue atestar se uma pessoa está embriagada ou não. No caso dele, mesmo sem ter soprado o bafômetro e realizado o teste de alcoolemia, ele foi encaminhado ao IML de Ceilândia, onde foi feito um exame clínico que atestou que de fato ele estava com a coordenação afetada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas. Delegado, e por ele não ter parado, o que esse homem fala? O que ele justifica? Olha, eu ouvi o irmão dele, que segundo ele ficou nervoso na hora que atropelou, tentou fugir do local, mas segundo o relato do irmão, ele convenceu a parar e prestar auxílio, né? A gente também tem informações de motoboys que disseram que eles, na verdade, que impediram a fuga do suspeito, né? Então isso está sendo avaliado porque uma eventual tentativa de fuga do local também é um fato que agrava a pena. Delegado, até esse momento, como é que fica a situação dele? Ele deve responder pelo quê?
Isso. Por enquanto, ele responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor agravada, qualificada, perdão, com algumas causas de aumento, como ausência de CNH e também a questão da faixa de pedestre, que está em apuração, se as crianças estavam ou não atravessando uma faixa de pedestres. Caso alguma das crianças venha a óbito, a gente torce para que isso não aconteça, mas caso alguma criança venha a óbito, aí a pena, a tipificação muda. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é uma pena ainda mais grave. Obrigado, eu peço para o senhor continuar com a gente aqui, porque nós vamos continuar falando desse assunto. Malta, esse pedreiro de 53 anos ainda não passou pela audiência de custódia, ele continua preso. E claro que toda a família, as pessoas que presenciaram essa situação espera que ele continue preso e responda por esse crime preso, que ele não seja liberado nessa audiência de custódia. Espera aí um pouquinho, Michael. Ô, DTV, coloca pra gente de novo, por gentileza, o vídeo que mostra os momentos depois, quando um motociclista impede o motorista bêbado de fugir da cena do crime. Roda aí, por gentileza. Olha aí, galera, ó. Acabou de atropelar 4 crianças na minha frente aqui, ó. Eu e o parceiro aqui, fechou ele ia fugir, mano. O cara tá bêbado. Sei não, pô. Atropelou 3 crianças na minha frente, esse vagabundo. Arrombado. Maicon, inclusive você conversou com outro motociclista, o que gravou esse vídeo que a gente acabou de ver. Ele também ajudou a segurar esse motorista bêbado para que ele não fugisse do local ali do atropelamento? Exatamente, Malta, o que a gente conversou com essas pessoas que estão lá ao redor, que a situação é o seguinte, eles estavam parados na faixa, esses 2 motociclistas se aproximaram, as crianças fizeram o sinal com a mão e eles pararam. No momento em que elas iniciaram a travessia, 2 delas teriam já chegado a pisar na faixa, esse carro teria saído de trás desses motoqueiros e não conseguiu evitar, acabou atropelando. Segundo eles, Malta, esse motorista não teria nem tentado frear, simplesmente fez um strike nessas crianças e não parou. E ele continuou, e aí nesse momento esses motociclistas falaram, não, a gente vai seguir ele. E aí durante esse trajeto, a gente vai ver agora na entrevista, eles continuaram discutindo, o motorista parava, mandava eles pararem de gritar, que ele não tinha feito nada, que ele tinha parado realmente falando coisas sem sentido nenhum. A gente vê agora um trechinho da entrevista. Eu e um amigo meu, nós parou, quando nós vimos as crianças na calçada, nós parou na faixa, né? Tinha em torno de 8 crianças. 3 conseguiram passar e 4 ficou na calçada. 3 crianças chegou a atravessar a rua. Quando as 3 crianças chegou na rua, veio um carro e atingiu as 3 que estavam na rua, que é as 3 que estão em estado grave, ficaram debaixo do carro, e outras 2 que estavam na calçada, que foi arremessado para cima e caiu na grama. Já tinha visto uma cena como essa? Nunca. Fiquei em estado de choque mesmo. Na hora passou milhares de coisas, mas eu consegui ir atrás do cara. Não teve nem a intenção de parar ali? Não teve, nenhuma. Se não tivesse ido atrás, ele não tinha parado. E ninguém tinha interrompido ele, porque a rua estava vazia, só tinha um carro lá do nosso lado, mas o cara não chegou aí atrás, só eu e meu amigo mesmo. O trajeto é longo, a gente percebe que ele parou cerca de 300 metros para frente quando vocês conseguiram cercá-lo. O que ele falou na hora? Ele falou que não tinha visto as crianças, que não teve culpa. Isso nós estávamos tentando fazer ele parar. E nós botou a moto na frente do carro dele, ele tentando atropelar a gente, jogando o carro para cima, em cima da minha moto e de um amigo meu. Isso ele falando que não viu enquanto andava? Isso. Enquanto andava ele falava, para de gritar, eu não tinha visto, eu não sou culpado não. Eu falei, mano, para o carro. E ele não parava. Botei a moto na frente do carro dele e ele não parava. Ele por várias vezes tentou acertar vocês? Várias vezes mesmo, acertou até um amigo meu na moto dele. Aí quando eu vi que ele tinha a intenção de acertar, eu fiquei mais distante, né? Aí, quando eu consegui fazer ele parar o carro, meu amigo já tirou a chave da ignição, nós já puxou ele pra fora do carro e botou ele na calçada. Aí depois a polícia veio e prendeu. Daquela cena, do momento em que você para lá na faixa, o que você se lembra? Eu lembro que
é meio doído, né? Mas eu lembro que uma das crianças passou, deu até um joia pra gente, agradecendo que nós tínhamos parado. E as outras meninas estavam olhando pra trás e eu fiquei até sem entender o porquê que ela tava olhando pra trás. Quando eu fui ver, era o carro que tava vindo. Elas nem tinham percebido direito? Não tá, não sei o que passou na cabeça dela, mas eu acho que ela pensou que o carro ia parar, né? Mas quando você viu, ele passou lá em alta velocidade mesmo? Passou, tá, eu acho que uns 60 ou 50 por hora. Ele não chegou a tentar frear? Não, nem pode ver lá, não tem marca de embreagem, não tem nada. Ele só passou e não parou. Do jeito que ele veio, ele acertou as meninas. Com a força, elas foram arremessadas, a gente percebe que 10, 15 metros de distância? Foi. E eu acho que as que tá em estado grave foi arrastada. Acho que ele chegou a passar por cima dela. Foi. O vídeo falso viralizou. Você que ligou agora no SBT, em instantes eu vou acionar de novo o Maicon Leão para a gente perguntar se é real a possibilidade de que esse motorista, que estava bêbado e sem carteira de habilitação, seja solto depois de ter atropelado essas 5 crianças. Mas você que chegou agora, entenda o que aconteceu. Nós não poderíamos começar essa semana sem dar destaque a essa tragédia que mostra o quão errado é você combinar bebida e volante. Vamos ver, você que chegou agora no SBT, entenda o que aconteceu nesse último fim de semana. As marcas do impacto da batida ficaram na frente do carro. As vítimas são 5 meninas com idades entre 5 e 10 anos de idade, todas da mesma família. No chão ficaram as sandálias e a bolsinha de brinquedo que uma delas carregava. De acordo com testemunhas, as 5 estavam acompanhadas de um adolescente e iam atravessar esta faixa de pedestres. O motociclista teria parado e por isso eles iniciaram a travessia. Mas o carro, que estaria em alta velocidade, não conseguiu evitar a batida e acabou acertando as 5 crianças. Elas foram arremessadas aqui para frente, cerca de 15, 20 metros de distância, e ficaram caídas no asfalto. Manuel foi uma das primeiras pessoas a ajudar as meninas. Ele mora em frente ao local do acidente. A pancada foi muito grande, né? Tinha uma delas que estava caída já com fratura exposta, né? A perna quebrada, a outra com a cabeça meio partida, sangue, né? A gente viu uma cena bem difícil mesmo, né? As outras 2 caíram mais em cima, também todas desacordadas. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros e 2 do SAMU foram acionadas para o resgate das vítimas. As crianças foram transportadas rapidamente ao hospital, frisando que 3 crianças estavam em estado grave. O atropelamento foi lá atrás, onde estão aquelas viaturas. Mas o motorista do carro teria seguido depois de atingir as 5 irmãs. Por isso, motociclistas que presenciaram tudo perseguiram o homem. E somente aqui, cerca de 300 metros à frente, conseguiram fazer ele parar. Olha aí, galera, ó. Acabou de atropelar 4 crianças na minha frente aqui, ó. Eu e o parceiro aqui, fechou ele ia fugir, mano. O cara tá bêbado. Sei não, pô. Atropelou 3 crianças na minha frente, esse vagabundo. Arrombado. Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. No local não foi possível fazer o teste do bafômetro, mas ele foi levado para o IML, onde foi constatado o crime. Foi conduzido ao IML, foi feito lá o exame clínico, foi constatado. E ele mesmo afirmou que tinha ingerido doses de uísque pela manhã. Foi constatada a embriaguez. Primeiro, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Ceilândia, mas por conta da gravidade, 3 foram transferidas para o hospital de base. A família está revoltada e cobra por justiça. E assim, eu peço que quando a pessoa for dirigir, pegar no volante, se tiver bebido, não dirija. Porque eu nem sei como ele atropelou só minhas netas. Como eu, tô acabada, a mãe, o pai, a família, os vizinhos, todo mundo. Muita covardia que foi feito. Da última vez que nós noticiamos um fato parecido aqui, uma mulher embriagada havia atropelado um casal de ciclistas e no dia seguinte ao fato a gente teve que engolir seco a informação de que ela tinha sido solta antes mesmo da família enterrar, né, fazer o velório e o enterro do casal que tinha sido atropelado. Maicon Leão, será que a gente está diante da mesma perspectiva? O que pode acontecer a partir de agora?
Malta, felizmente a notícia que eu tenho é que ele ainda não foi liberado. A gente entrou em contato também com o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e não consta o nome dele na lista de audiências de custódia previstas para esta segunda-feira. Ou seja, pelo menos mais uma noite ele deve passar preso. Mas logo após essa audiência de custódia, por ele ser uma pessoa que tem residência fixa, não tem antecedentes criminais, ele muito provavelmente deve ser liberado. Vai depender, claro, do juiz entender que existe essa necessidade de mantê-lo preso ou não, mas vai depender tudo dessa audiência de custódia, que pelo menos não deve acontecer nessa segunda-feira. Mas a investigação, Malta, ela continua. Como a gente adiantou naquela primeira entrada, eu pedi para o delegado continuar com a gente, porque o próximo passo da investigação é ouvir justamente esses motociclistas que presenciaram tudo, para trazer detalhes da dinâmica da faixa e também se ele realmente tentou fugir e que ele parou não por conta própria, né, delegado? Isso. Inicialmente a gente adotou várias medidas ali no flagrante, deu para ouvir testemunhas, né, o condutor, algumas situações foram analisadas, mas de fato a gente precisa esperar o resultado da perícia do local, também que vai confirmar se havia uma faixa de pedestres ali, muito provavelmente sim, segundo algumas informações, e também a gente pretende ouvir esse motociclista para entender essa dinâmica da fuga e também da faixa. Delegado, o que mais essa perícia pode apontar? A questão da velocidade, por exemplo, se houve a intenção de parar ou não? Isso, a perícia, a meu ver, ela vai ter duas funções mais importantes, que são exatamente a existência de uma faixa de pedestre no local e a velocidade do veículo, né? Quanto maior a velocidade, maior a consciência da ilicitude do suspeito que embriagado não poderia estar também trafegando numa velocidade tão alta naquelas condições. Oficialmente a versão que o senhor tem é justamente do irmão que estava no carro também, de que cerca de 300 metros depois eles decidiram parar. Mas a situação dele pode ficar mais complicada depois do depoimento desses motociclistas dizendo que não, que na verdade ele só parou depois que a gente conseguiu fechar ele lá na frente? Sim, vão ser fatos a serem apurados, né? O irmão, como você bem disse que convenceu o motorista a parar. Mas o relato dos motoboys podem dar uma outra versão e aí a gente vai tentar apurar melhor se de fato ele tentou parar, não, se poderia fazê-lo também sem risco, né? E a gente vai entender melhor essa situação. Caso seja comprovado que ele não parou por vontade própria, a situação dele pode piorar? Sim, nessa tipificação atual do delito, caso seja comprovado que ele não parou, a pena dele é majorada, né? Então tem até algumas circunstâncias que aumentam a pena e no caso em concreto seria de 1/3. A gente está falando da situação, nesse momento ele deve responder pelo que até agora? Por enquanto, né, a gente acompanha o estado de saúde das crianças, né, torcendo para que elas não evoluam a óbito, né? Mas, por enquanto, ele responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada, com algumas causas de aumento também, que são a falta da CNH e a questão da faixa de pedestres e da fuga do local, que essas duas estão em apuração. Claro que depende do juiz entender esses agravantes lá na frente, mas essas penas elas podem variar até quanto tempo? Olha, esse delito é um delito grave com a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Mais as causas de aumento de 1/3. Então a gente está falando aí de mais ou menos de 2 a 6, 7 anos de prisão. Obrigado pelos esclarecimentos, por ter parado o tempo do senhor para trazer essas informações para a gente. Claro, Malta, a gente vai seguir acompanhando esse caso para trazer para você de casa o passo a passo e ficar em cima também para saber se esse motorista vai sair ou não amanhã na audiência de custódia, enquanto as meninas estão lá no hospital lutando pela vida. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui rapidamente, talvez o delegado possa nos esclarecer. Se ele não tem carteira de habilitação, de quem que é esse carro? Quem que deixou ele dirigir? Delegado, o Malta levantou uma questão importante ali pra gente. Se ele não tem carteira de habilitação, claro que isso não impede a pessoa de ter um carro. Esse veículo era dele, ele tinha pegado emprestado de outra pessoa, a polícia já tem essa informação? Sim, ele falou na delegacia que o veículo está em nome de terceiro. Um conhecido dele, um amigo que é o real proprietário do veículo. Mas segundo ele, também segundo o irmão, a filha tem carteira de habilitação, que é quem normalmente conduz ele de um lado para o outro, mas assim, uma pessoa sem CNH não poderia jamais ter pegado aquele carro com essa ausência de habilitação. Então, nessa situação, o proprietário do veículo também deve ser responsabilizado. Aí a gente, na esfera criminal eu acho difícil, né? A menos que seja apurado que ele tinha consciência que o motorista não tem CNH e emprestou voluntariamente a ele. Aí também é um crime previsto no CTB.
mas isso é uma outra circunstância que a gente pode também apurar e confirmar ou não essa tese. Também vai ser investigado. Sim. Pois é, Malta, que situação. Fica até um alerta aí para aquela pessoa que tem costume de emprestar o carro para outras pessoas, para outros amigos. Às vezes você pensa, não, é uma pessoa já mais de idade, a gente está falando de um senhor de 53 anos. Não, provavelmente tem carteira sim, e no fim, na hora acontece uma tragédia como essa e descobre que, opa, aquela pessoa não tinha carteira. Obrigado, Maicon. Agradeço ao delegado Fernando Cris pelas informações. Obrigado por enquanto. O mais importante agora é a gente torcer para que essas crianças sobrevivam, que não fiquem com nenhuma sequela, se Deus quiser, e para que justiça seja feita com esse motorista. Ele não pode ser solto ou não deveria ser, para a gente não dar um péssimo recado para a sociedade. Aliás, é nesse assunto que eu vou continuar o jornal. Obrigado, Maicon. Deixa eu tocar aqui, porque esse fim de semana foi repleto de eventos culturais, de shows, de música, tudo mais, né? O DF volta a viver a vida noturna depois da pandemia. Agora, infelizmente, muita gente resolveu fazer o uso dessa perigosa combinação de álcool e direção. Segundo dados do Detran, nas operações Álcool Zero desse último fim de semana, 252 motoristas foram pegos no teste do bafômetro. A gente acabou de ver no caso das crianças atropeladas o quão irresponsável é essa atitude. É a Vanessa Vitória que está com a gente agora ao vivo, né? VV, que informações você tem? Boa tarde. Olá, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, eu fiquei bem curiosa com relação a esse número, em saber quantos motoristas foram abordados aí durante o fim de semana para chegar nesse montante dos 252 e também 72 aí com CNH irregular. E aí quem vai explicar como é que é feito isso, porque a gente fica com aquela sensação, foram blitz pontuais, como é que acontece essa fiscalização? Até porque quando se trata de condutores embriagados, o agente solto estava me contando que é um pouco diferente, porque se você tem um universo aí de quase 1.000 motoristas que foram abordados, e aí você pega 252 embriagados, ele vai explicar como é que esse trabalho acontece. Boa tarde, agente. Explica pra gente, porque eu fiquei super curiosa, até te falei, menos de 1.000 motoristas, 252 embriagados, dá uma sensação que o brasiliense está mesmo saindo bêbado, dirigindo por aí, né? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Felipe. A fiscalização de alcoolemia, ela geralmente acontece em pontos fixos de blitz. Então, nesses pontos, a gente já faz uma abordagem mais direcionada, a gente tem ferramentas que conseguem já selecionar a pessoa que tem indício de ter feito uso de álcool. Então, por isso que esse número chega a ser tão alto. Essa fiscalização também ela pode acontecer com o patrulhamento das nossas viaturas, quando ele tem uma desconfiança, né, na condução daquele veículo, que a pessoa está ali dirigindo com maior velocidade ou ali andando em zigue-zague, ele acaba fazendo uma abordagem também com foco na alcoolemia. Mas a gente pode ser então que esse número seria até maior, na verdade, né? Porque é uma amostragem de qualquer forma, mesmo sendo feito de um jeito pontual, pode ser maior sim, já que a gente não tem como fazer essa estratégia no Distrito Federal inteiro. Isso mesmo, Vanessa. A gente, qualquer parte do estado que fiscaliza, ele não tem como estar em todo lugar do Distrito Federal. A gente faz por uma amostragem. E essa fiscalização, ela acaba sendo não tão alta. Então, o que a gente pede, para a população? Que ela participe também na segurança viária. A população tem que fazer parte. E não só respeitando as infrações, as regras de trânsito, Todo mundo hoje já sabe que beber e dirigir é proibido. E pior, pode causar uma fatalidade. Mas a gente pede um pouquinho mais, que as pessoas, os familiares, amigos, marido, esposa, participem dessa fiscalização. Não deixe um amigo dirigir após beber, fazer uso de bebida alcoólica, ou então não empreste um carro se sabe que essa pessoa é inabilitada, ou então um filho, vê que um filho vai sair para uma festa, não deixa ir de carro, a gente tem que participar um pouquinho mais. O Detran, os agentes de trânsito, a gente trabalha 24 horas nessa fiscalização para que uma tragédia dessa não aconteça, mas nosso braço ele é curto, a gente precisa da participação da população que quer um trânsito mais seguro. Felipe, eu estava conversando aqui com o agente solto justamente sobre essa questão de perder ou não a habilitação. A gente falou sobre um caso na semana passada, você lembra, Felipe, de um homem que já tinha atropelado uma pessoa no Varjão, se envolveu em um acidente no Lago Sul. E aí eu conversei com o advogado dele e ele me disse que ele poderia dirigir, só não estava fazendo porque não estava em condições psicológicas. E aí a gente fica a dúvida, esses 252 condutores abordados nesse fim de semana estão por aí dirigindo ou já foram parados? Essa é a dúvida, conta pra gente.
esses 252 vão ser abertos processos para que eles possam responder, né? É o direito de resposta deles, a ampla defesa. Então ele não é imediato, é isso que a legislação diz, né? A gente tem que respeitar esses prazos legais. Mas em algum momento ele vai ser penalizado, né? Se for comprovado que ele realmente estava dirigindo embriagado e esse processo prosseguir sem qualquer recurso que invalide, né, que ele consiga comprovar que ele não estava embriagado, ele vai ser penalizado com a suspensão da habilitação. Se ele insistir em dirigir, né, com a habilitação suspensa, aí vem a cassação e pode se tornar inclusive um crime, né? Se ele se envolver num acidente, por exemplo, isso aí é um crime e que a pena dele pode ser agravada. Mas isso pode levar um tempo, né? Quando tinha a habilitação física ali, que todo condutor saía com a habilitação física, essa habilitação ela era retida automaticamente. E aí tinha 5 dias de retenção dessa habilitação, que era um tempo hábil, né, para que fizesse defesa e tudo aquilo. Mas agora, o agente estava me explicando, pelo fato de ser tudo digital, online, não adianta apreender o documento físico, porque o condutor ele pode seguir utilizando o online. Então essa mudança também trouxe aí mais tempo para esse pessoal se defender e continuar dirigindo a gente. Na verdade, não é que a penalidade ela está menor, ao contrário, né? A gente está sendo mais rigoroso, mais casos de flagrantes estão com processo em andamento, então essa penalização, essa penalidade desses condutores, ela vem acontecendo de forma mais frequente. Só que esse recolhimento da CNH que antes acontecia ali na hora, ele não acontece mais, mas isso não impacta em nada na pena que ele vai ter que cumprir. Muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos. Então é isso, Felipe. Continua a dica que a gente sempre dá, que eu acho que é muito válida. Bebeu, pega um Uber, sabe? Sai de casa sem carro, não só por perder a habilitação, mas por colocar a vida de outra pessoa em risco, como a gente viu dessas crianças aí. Muito obrigado, Bebê. É chocante o número, tá? 252 motoristas num universo de 1.000 motoristas. É como se nesses pontos estratégicos que são saídas de shows e eventos, uma de cada 4 pessoas que pegariam o volante resolveram beber e dirigir. É muita gente, é muita gente. Obrigado, VV, pelas informações e ao Detran por ter participado com a gente. Agora, por falar em show, um dos mais lotados desse último fim de semana foi o do cantor Gustavo Lima, né? Que aconteceu no Mané Garrincha na noite de sábado. Agora, um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada com uma mulher sendo agredida várias vezes. São duas, aliás, começou ali com 2 mulheres exatamente, uma brigando com a outra, e as outras amigas ou outras mulheres que estavam em volta vão ali para se meter no meio da confusão e acabam apanhando também. Você reparou que um pessoal que estava em volta começou a jogar bebida alcoólica nelas para ver se parava a briga? A informação que a gente tem é que uma mesa acabou sendo arremessada por um dos envolvidos na confusão. Além de você ver na tela socos, chutes, puxões de cabelo. Em nota, a produção do evento Boteco afirmou que repudia qualquer ato de violência e que as equipes com seguranças e brigadistas entraram no meio ali para evitar demais gravidades. Bom, é triste, né? Porque, olha lá, gente, que isso, nervosíssima, chutando ali também. É complicado porque você vai com a sua família num evento como esse, gasta dinheiro, ainda mais depois da pandemia, todo mundo querendo sair de casa, né, e voltar a viver normalmente. Imagina quem está com criança ou quem não tem capacidade de sair correndo de uma briga como essa, acaba ficando ali no meio e se machucando talvez. Mais de 40 pessoas que seriam integrantes de gangues rivais no Paranoá foram presas pela polícia. A repórter Kátia Gomes está com a gente ao vivo e tem detalhes dessa operação que foi chamada de Fini. Kátia, boa tarde para você. Que crimes esses indivíduos são suspeitos de terem cometido? Oi, Malta, eles são suspeitos de terem cometido diversos crimes, como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubos, ou seja, eram 2 gangues rivais que dominavam ali tanto Paranoá quanto Itapuã. A polícia conseguiu identificar 59 pessoas que participavam dessas 2 gangues rivais e hoje eles cumpriram esses mandados, além de 37 de busca e apreensão. Foi uma mega operação. A Polícia Civil
Civil contou com 246 agentes para fazer esse cumprimento desse mandado de busca e apreensão e também esses mandados de prisão. É uma operação que foi comandada pela 6ª DP e por isso eu vou conversar agora com os dois delegados responsáveis pela operação. Primeiramente, o delegado Ricardo Viana, que está aqui ao meu lado. Delegado, eram gangues rivais que já atuavam ali na região há mais de 5 anos e são responsáveis pelos principais crimes lá na região do Paranoá e também do Itapuã, não é isso? Isso mesmo. Conforme você falou, boa tarde a todos, com muita propriedade. Foi um trabalho de 1 ano e 6 meses mapeando essas duas associações criminosas que elas viviam de pequenos delitos, mas em busca da hegemonia nos seus respectivos territórios, elas matavam pessoas das gangues rivais. Foi um trabalho estratégico da 6ª DP, nós conseguimos representar ao Poder Judiciário e conseguimos esses 59 mandados de prisão temporária e também de busca, sendo que na data de hoje nós conseguimos cumprir 26 mandados, quer dizer, 26 pessoas foram presas. Dessas prisões geraram 5 autos de prisão em flagrante, que nós queremos que essas pessoas continuem reclusas, haja visto que pelas condutas delas mapeadas nesse 1 ano e 6 meses de investigações, eles demonstraram que não podem conviver com a sociedade do Paranoá e do Itapuã. Delegado, durante o cumprimento dos mandados de prisão, vocês descobriram que vários já estavam presos, né? Quantos? Na verdade, a gente já tinha esse mapeamento. Foram 26 pessoas presas que estavam na rua e 22 já se encontravam reclusas. Então nós temos 48 pessoas presas temporariamente por conta desse novo serviço, que foi um mapeamento dessa associação criminosa. Todas hoje, então, vão responder por associação criminosa, além dos crimes que elas já estavam respondendo. Isso. Cabe ressaltar que todos eles já têm passagem pela polícia. Já ostentam uma extensa ficha criminal e nós acreditamos que após essa prisão temporária eles fiquem presos preventivamente. Vou conversar agora com o delegado Paulo Henrique Feitosa, que está aqui ao meu lado, porque, né, ele estava me explicando que essas gangues, elas eram bem organizadas, né? Cada uma tinha ali uma área de atuação, uma quadra. Como é que elas se dividiam? Isso, a gente identificou que essas duas associações criminosas, cada uma tinha um local de atuação específico. Uma delas atuava nas regiões pares ali do Paranoá, na quadra 8, 10 e 12, e a outra atuava ali geralmente nas quadras ímpares e no Itapuã 2. Então cada uma delas tinha uma divisão muito certa em relação às áreas de atuação. Mas aí eles acabavam cometendo crimes, como o delegado disse, né, entre si. Ali uma acabava matando o integrante da outra, isso para ganhar o território. Isso, a gente identificou que o motivo dessa guerra é disputa de território e na prática do crimes ali na região do Paraná e Itapuã DF. Então eles brigam tanto na disputa de território quanto para cometer crimes. Eles têm as áreas de atuação e eles brigam muito entre isso. Então, assim, diversos homicídios que a gente identificou tem relação com essas duas associações criminosas. Grande parte dos crimes lá do Paranoá e Itapuã foram cometidos por eles. Em relação ao homicídio, a gente identificou que pelo menos 50% dos homicídios tentados ou consumados tem relação com essa guerra de gangues. E além disso, a grande parte dos crimes de roubo a comércio, roubo a transeúde também são praticados pelos integrantes dessas duas associações criminosas que prendemos na data de hoje. Então, com essa operação que nós cumprimos hoje, em que até o momento foram 48 presos, a gente acredita que os índices de criminalidade irão diminuir bastante. Delegado, vocês também identificaram que 2 integrantes dessas gangues aí, né, de uma das gangues, no ano passado eles cometeram um homicídio, foi um crime que inclusive teve uma grande repercussão, porque eles cometeram um homicídio no saidão de Corpus Christi, vestidos de gari. Não foi isso? Agora vocês identificaram que eles fazem sim parte de uma dessas gangues rivais. Isso, exatamente. Durante a nossa investigação, nós identificamos que durante o saidão houve diversos homicídios tentados e consumados. Quase em todo saidão teve algum homicídio ou tentativa relacionada a essa guerra de gangues. Inclusive um homicídio que teve no ano passado, de 2 pessoas que se vestiram de garis e mataram um dos integrantes dessa associação criminosa, foi decorrência dessa guerra de gangues. Então, assim,
inclusive durante o saidão, esses integrantes praticam esse tipo de crime. Teve um também que foi preso agora, ele tem uma deficiência, né? Ele ficou cadeirante justamente por conta dessa briga de gangues, dessa rivalidade. Isso, exatamente. Foi no final do ano passado, mataram um dos integrantes dessa gangue e os amigos desse que faleceu cobraram, entre aspas, esse ataque e tentaram matar ele. Ele levou diversos tiros, cerca de 10 tiros, porém sobreviveu, mas agora encontra-se em cadeira de rodas. E agora foi preso. E ele também foi preso na data de hoje, porque foi comprovado que ele é participante dessa associação criminosa. Delegado, dá para dizer que com a prisão desses integrantes, dessas duas gangues rivais, quem vive ali no Paranoá e no Itapuã vai ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sossego, delegado? Vai reduzir ali o número de roubos e furtos? Sim, esse trabalho, como eu disse para vocês, é um trabalho a nível estratégico. A gente vê adolescentes migrando para esse campo das gangues, rivalizando entre si. A gente acredita que a gente cessando a atividade dessas duas associações criminosas, nós teremos uma geração que pode surgir sem essa barreira, sem essa lide, sem essa briga entre eles e, sem dúvida, um Paranoá e um Itapuã muito mais tranquilo para se viver em comunidade. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. E é isso, Malta, né? Um trabalho aí grande da polícia que envolveu quase 250 policiais e eles continuam nas ruas, porque ainda tem alguns foragidos. Eu volto com você. Obrigado, Kátia. É uma operação realmente de dar orgulho para a sociedade do Distrito Federal, porque, veja bem, não se trata de algo trágico que tenha acontecido nas últimas horas e que, em função da repercussão, tenha levado a polícia a agir. Não, é um trabalho estratégico com foco na prevenção que buscou prender 48 pessoas, membros de gangues rivais, que estavam aterrorizando a vida no Itapuã e no Paranoá. A gente só espera do lado de cá, depois de ter visto que a polícia trabalhou na prevenção e que agora conseguiu esses mandados de prisão preventiva, que a mesma justiça que entendeu que eles tinham que ser presos preventivamente, os mantenha presos, porque assim, são todos com antecedentes criminais, todos envolvidos em crimes gravíssimos como homicídio, tráfico de drogas, latrocínio. E olha só, o pior que a gente pode fazer pela sociedade do Itapuã e do Paranoá é impedir pais e mães de criarem seus filhos num ambiente decente e pacífico. Isso é muito triste. Então a volta desse pessoal para essa comunidade, se a justiça não entender que eles têm que continuar presos, é você limar a possibilidade da gente construir uma geração decente nesses lugares em que pais e mães ensinam o certo dentro de casa, mas tem que conviver com gangues do lado de fora ensinando o errado. Aí é muito complicado. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações e transmita nossos parabéns, porque operação estratégica com foco na prevenção é o que a Polícia do Distrito Federal faz com excelência. É muito bom ouvir isso. Obrigado. Nesse mês de maio agora, a Polícia Militar do Distrito Federal completa 213 anos. E para não deixar essa data passar em branco, a corporação organizou uma exposição no JK Shopping. Uma decoração daquelas que não tem como não desgrudar o olho. Aqui, o aniversariante quis mesmo chamar a atenção. São acessórios, equipamentos e veículos. E não é para menos. São 213 anos de criação da Polícia Militar de Brasília. Peraí, 213 anos? Mas a capital não tem só 62? A nossa Polícia Militar, ela é oriunda da Polícia Militar da capital. A Polícia Militar, ela nasceu da Guarda Real do Império, na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, ela completa agora 213 anos. Então, quando ela veio para o DF, ela já existia. O evento aconteceu aqui, na Praça Central do JK Shopping. Além de exposição de viaturas e equipamentos, o público pôde interagir e conhecer a atuação de todas as unidades. E, é claro, ninguém poderia ficar de fora dessa. O cão é um apelo bem grande, né? O pessoal se interessa bastante com a interação. E é uma forma também da gente divulgar o trabalho, né, da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Cães, junto à sociedade, né? O pessoal conhecer, se aproximar mais, né? Interagir com os cães. Acho que é bem positivo, principalmente com as crianças, né? E não foram só os cães que fizeram sucesso. O lobo-guará e o leão do Proerd arrancaram os sorrisos da criançada. É muito importante a interação entre a polícia e a comunidade. O nosso lema é proteger e servir. PMDF, muito mais que segurança, orgulho de ser policial militar.
Um abraço muito forte para os nossos amigos e amigas da Polícia Militar. Que bom que vocês estão completando uma história, 213 anos de uma história tão bonita. Para a Elisa e para a Mona Lisa do JK Shopping também nosso beijo, nosso abraço. Obrigado por terem aberto o espaço para a Polícia Militar do Distrito Federal. Vai fazer um rápido intervalo, é o único da edição de hoje, tá? Na volta do break a gente continua. Antes da gente fazer essa pausa, vamos ver como estão as principais rodovias do Distrito Federal no giro de câmeras do DR. Primeiro a gente vai para a EPTG, que está bem tranquila para uma segunda-feira. Eu sei que o horário não é de congestionamento, mas normalmente está mais complicado o trânsito por ali, né? E agora a gente vai para a Estrada Parque Aeroporto. Muita gente indo viajar, talvez nesse começo de semana. Vamos lá. Trânsito intenso, mas sem nenhuma retenção. Ali a velocidade da pista é de 80 km por hora, então tá tudo fluindo com muita rapidez. 12h39 nós estamos ao vivo e voltamos já. Fica aí, tá bom? 12h43, nós estamos ao vivo de volta e eu queria tirar um minutinho aqui do nosso jornal para agradecer a você que sempre me reconhece na rua também e pede para tirar uma foto, para dizer que acompanha o nosso jornal. Hoje o registro é do fim de semana com a Yanka, essa moça mega simpática que está aí, que me abordou numa festa sábado à noite, é estudante de psicologia, chegou toda educada dizendo: você é o Felipe Malta da televisão? Sou eu. Aí ela me disse assim, eu fiquei olhando, eu reconheci, fiquei na dúvida se eu podia chegar para poder conversar com você ou se você estava num momento de lazer. Eu falei, lógico que pode, Yanka, muito obrigado pelo registro. Quero dizer para você de casa uma coisa, o dia que eu tiver de cara feia, mal-humorado, sem querer encontrar ninguém, nenhum telespectador, eu vou ficar na minha casa, quietinho, dentro do meu quarto. Se eu tô na rua, é porque se eu encontrar você, eu quero te dar um abraço e te agradecer pela companhia de todos os dias, tá? Então não se aveste não, pode chegar a comentar e a gente tira uma foto juntos, até coloca aqui no jornal, já pensou? @FelipeMaltaTV, ó, por esse Instagram que eu recebo as fotos de vocês, os comentários, as sugestões, as críticas também, não tem problema puxar nossa orelha não, tá? Fazendo com educação, é assim que a gente constrói a nossa amizade. Obrigado, viu, Yanka? Beijo pra você e pros seus colegas todos aí de psicologia da UDF, se eu não me engano. Felipe Malta TV é um Instagram. Obrigado. Ando com o noticiário. Acredite se quiser, mas em pleno 2022, 10 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em Santo Antônio do Descoberto, fica aqui no entorno do Distrito Federal. Esse resgate foi feito por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e da Previdência. Vanessa Vitória. 2022 e a gente tendo que noticiar caso de trabalho escravo. Mostra que a gente ainda tem muito o que avançar como sociedade, né? Pergunta para você, como é que os auditores descobriram essa prática? Oi, Felipe, boa tarde de novo, né? Inacreditável. Eu quero até falar sobre isso porque as pessoas podem denunciar, viu? Porque às vezes os trabalhadores que estão naquela situação precisam tanto ou não conseguem sair porque vira um ciclo vicioso, né? Trazem a pessoa e aí depois essa pessoa começa a dever dinheiro e aí ela não consegue mais. É isso que acontece. Então, assim, quem sabe, como nesse caso que foi descoberto por essa ação conjunta aí, né, que também teve a Polícia Rodoviária Federal envolvida, as pessoas podem denunciar, tem até o site do próprio Ministério do Trabalho, é só acessar e fazer a denúncia de forma remota, anônima. Vamos a esse caso, então, desses 10 trabalhadores, 7 saíram lá da Paraíba e vieram para cá em busca de condições de vida melhor para a família, que fica lá, né, esperando o dinheiro chegar e aí não vem, Felipe. Os outros 3 moradores aqui do Distrito Federal, do entorno mesmo, os outros 3 trabalhadores. Mas aí o que acontece? Esses homens chegaram para trabalhar ali na extração de madeira, de eucalipto nessa fazenda e foram colocados em alojamentos em condições completamente desumanas. Em colchões pelo chão, espumas ali sem roupa de cama, sem acesso a sequer água no banheiro, nem na torneira, nem muito menos na descarga, água quente para um banho. E aí eles ficaram nessas condições. Uma parte desse alojamento estava lotada de morcegos e era assim que esses trabalhadores viviam. O que acontece? Essa operação conjunta chegou, né, na semana passada, o caso aconteceu no dia 17, foi divulgado na sexta-feira e aí chegou até esses trabalhadores, conseguiu aí, não sei se dá para a gente chamar de empresa, uma coisa assim, mas notificar esse fazendeiro, o nome dessa empresa não foi revelado, para que fizesse o pagamento aí no valor de R$33 mil como indenização trabalhista para esses empregados que vieram em busca de uma vida melhor. E aí também eles vão ter, né, fizeram recolhimento de quem tinha ali a carteira de trabalho para poder receber 3 parcelas de seguro-desemprego. E olha só, Felipe, desde que essa operação de trabalho para conter esse tipo de situação aqui no Brasil começou, em 1995, olha só, foram
vários trabalhadores, 58 mil trabalhadores que já foram resgatados e 124 milhões de reais foram recebidos por esses trabalhadores aí a título de verbas salariais e rescisórias durante a operação. Então a gente reforça, né? Esse trabalhador, ele vem, nós fizemos recentemente uma matéria sobre isso, o trabalhador ele está tão necessitado que ele acaba se submetendo, ele não foge, ele não corre e também às vezes como é que vai fazer isso? Né, acaba ficando devedor ao invés de ter algo a receber. Então, se você sabe, aqui no entorno do Distrito Federal, alguma situação como essa, não deixe de denunciar. Acesse o site do Ministério do Trabalho e faça lá a sua denúncia de forma anônima. Esses trabalhadores, Felipe, já foram devolvidos aí, né? Os que vão voltar para Paraíba e também os que moram no entorno do Distrito Federal, as famílias, para que consigam, sim, enfim, trabalhos dignos e reais, né? Não essas situações aí deploráveis. Obrigado, Vevê. Não, é realmente inacreditável, assim, eu fico imaginando a crueldade da pessoa de imaginar que a fazenda dela está girando e funcionando às custas do trabalho braçal de gente que você chantageia com questões que são de dignidade humana. Ó, quer continuar tendo um teto para se abrigar nesse frio, né? Quer continuar tendo uma casa para morar e comida para você comer, tem que continuar trabalhando aqui. E eu não vou te pagar não, porque na verdade é você que está me devendo por eu te dar comida e abrigo. Isso é assim, é de uma crueldade sem tamanho. É inacreditável a gente noticiar uma coisa dessa nos dias de hoje. Obrigado, viu, Vevê? Meu Deus! Ô, pessoal, a divulgação de notícias falsas sobre corte de impostos federais no preço do diesel tem provocado uma certa confusão nos postos de combustíveis em várias regiões do país. O que está acontecendo? Os consumidores estão indo até os postos para cobrar a devolução do valor pago por tributos federais na gasolina na hora que estão abastecendo. Só que esse imposto não foi zerado pelo governo. E mesmo que fosse, não caberia a devolução, porque o recolhimento não é feito ali no posto de combustível, é feito antes. Quer entender, para você não passar vergonha? Pode rodar aí. Viralizou nas redes. Olha o que a mulher do caixa tá fazendo. Ó. Tá bem, muito obrigado. Já bem, tá, muito obrigado. Foi devolvido o dinheiro do imposto federal aqui, ó. Todo mundo, por favor, pede no posto. Este frentista de Brasília teve problemas com uma cliente que abasteceu o carro com gasolina. Ó, eu tô vindo aqui por causa que foi cobrado o imposto da gasolina e eu quero a devolução desse valor, por causa que o imposto da gasolina foi zerado. Ele tentou explicar melhor para ela, mas ela eu acho que não aceitou, porque ela já deu tchau para ele, entregou o celular para mim e falou, então tá bom, tô indo procurar meus direitos. O dono do estabelecimento, que também tem um posto em Goiânia, relata que outro funcionário dele acabou devolvendo o dinheiro por causa da ameaça de um cliente. Por desconhecimento aí nesse caso do meu funcionário, né? E também do consumidor que abordou pelo mesmo vídeo fake news que está circulando em todo o Brasil, ele acabou cedendo e devolvendo o recurso que, na verdade, não tem que devolver. Eu fiz a explicação, tanto para ele como para o meu gerente, toda a equipe, para evitar esse transtorno, né? Após a divulgação dos vídeos falsos, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes esclareceu em nota que os impostos federais e estaduais não são recolhidos pelos postos, mas pelas distribuidoras. E que o imposto zerado foi o PIS/COFINS do diesel, biodiesel e também gás de cozinha até 31 de dezembro deste ano. O corte de tributos não vale para a gasolina e o álcool. O produto já vem com imposto embutido. Segundo, que o governo não tirou imposto federal, só foi tirado do diesel para evitar a greve dos caminhoneiros. Enquanto o preço segue oscilando, quem trabalha nos postos faz um apelo para o combate à desinformação. Total desinformação da pessoa, né? Porque não falta assim, responsabilidade para a pessoa olhar, né? Tem o celular, pesquisar, se não sabe, por falta de informação de outras pessoas, pesquisa, né? A informação tá aí, claro, para todo mundo. E não acreditar no vídeo que recebe no WhatsApp, né, gente? Pelo amor de Deus, todo dia eu e uma equipe acordamos cedo aqui no SBT, em outros canais de televisão, em jornais impressos, na internet, veículos sérios feitos por gente capacitada para ir atrás da boa informação para entregar para o nosso público. Aí chega um vídeo de uma pessoa dizendo que tem posto devolvendo tributo e a primeira coisa que a pessoa que recebe esse vídeo faz é ir num posto de combustível buscar dinheiro, em vez de ir atrás de uma fonte confiável de informação. É brincadeira! Respeita meu serviço!
Deixa eu continuar aqui, 12h54. Ó, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã de hoje um homem suspeito de ter matado e ateado fogo no corpo da ex-namorada. A Marina Paz Catrine, de 30 anos de idade, foi encontrada morta no fim da semana passada ali em Taguatinga, na região de Taguatinga, porque foi assim, terrível, foi às margens da BR-070. A gente vai conversar agora ao vivo com o delegado que está com esse caso, Dr. Mauro Aguiar. Boa tarde para o senhor. Parece que esse homem confessou para vocês o crime, não é isso? Boa tarde, Felipe Malta. Hoje, pela manhã, nós fizemos o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária do autor, confesso, do feminicídio da jovem Marina Paz. O crime aconteceu do domingo para segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, e na quarta-feira nós localizamos o corpo aqui nas margens da BR-70, no quilômetro 5, e demos início às investigações. Inclusive, nós pedimos à imprensa para divulgar uma série de tatuagens que a vítima tinha em seu corpo. De imediato, com a divulgação, no mesmo dia, na quarta-feira à tarde, nós já tínhamos a identificação da vítima. E esse recurso foi usado porque já se tem experiência que essa vítima poderia não ser do Distrito Federal, não ter sido identificada no Distrito Federal. E essa vítima era de Rio Branco, no estado do Acre. Uma moça jovem, 29 anos, 5 meses de relacionamento com um rapaz aqui da M Norte, o Wallace de Souza Eduardo, usuário de drogas, não aceitando o término do relacionamento, usou um artifício de devolver um aparelho celular da vítima, atraiu-a até o cerrado, onde, de posse de uma pedra de quase 2 quilos de peso, golpeou a cabeça da vítima. Não satisfeito, foi até o posto de gasolina, comprou R$20 de gasolina, voltou à cena onde ele tinha deixado a vítima amarrada com punhos, cabeça e boca, e ateou o fogo no corpo. De imediato, ouvimos parentes, amigos, buscamos toda a área da inteligência e chegamos ao autor, que estava foragido desde a segunda-feira, ontem à tarde, e nós tivemos a notícia que ele estava retornando à residência. De posse dos mandados, hoje pela manhã, fomos até a casa dele, executamos a prisão, fizemos uma busca e apreensão na casa, nos levou até o local do fato, nos mostrou a pedra que foi utilizada na prática do crime, a arma do crime, e relatou em detalhes toda a ação o crime que ele cometeu. Com requintes de crueldade, motivo fútil, sem chance de defesa e ainda por último, ateando fogo no corpo da vítima. Lamentável para as duas famílias, tanto a do preso, que é um rapaz, 34 anos, tem um filho de 7 anos, e tanto para a família da vítima. Ontem mesmo eu vi nas redes sociais a irmã dela lá em Rio Branco, a mãe, falando: enterramos nossa filha e pedimos justiça. E eu acredito que nós apresentamos com todas as provas cabais esse autor à justiça, e ele deverá ser condenado às penas cabíveis na lei. Muito obrigado ao senhor pelas informações. Que fique o recado a esses homens que não têm maturidade para enfrentar o término de um relacionamento, que aqui no Distrito Federal não vai ter jeito. Se cometer essa crueldade, a polícia vai te encontrar. E se você for como este rapaz aí, 34 anos de idade, um filho de 7 anos, você vai perder a sua vida na cadeia, não vai poder ver o seu filho crescer em função da sua imaturidade, da sua crueldade de não deixar uma mulher seguir a vida dela em paz depois de ter te dito não. Obrigado, delegado. Bom trabalho e boa semana para o senhor. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima. A gente volta agora ao caso das crianças que foram atropeladas na calçada por um motorista embriagado sem carteira de habilitação lá em Ceilândia. O Maicon Leão foi até a porta do hospital de base, onde estão internadas 4 das 5 vítimas. Maicon, que informações você tem sobre o estado de saúde delas?
Ainda é delicado e grave, viu, Malta? A gente, como você bem disse, fala ao vivo agora direto da porta do hospital de base aqui de Brasília, para onde essas crianças foram trazidas. Inicialmente, elas foram levadas para o Hospital Regional de Ceilândia, mas por conta da gravidade, 3 delas foram trazidas para cá, já em estado grave, direto para a UTI, passaram por cirurgia. Mas ainda durante a noite, Malta, houve a necessidade de trazer a 4ª criança. Ela ainda estava lá no Hospital de Ceilândia, digamos assim, uma situação melhor do que as outras, mas depois que saiu da sedação, ela não reconhecia ninguém, não tinha memória justamente por conta da pancada, e por isso ela foi trazida aqui para o hospital de base. A gente conversou ontem com a avó, que falava sobre a situação delicada do estado de cada uma delas. Durante a noite elas passaram por cirurgia, por exames de tomografia, justamente para acompanhar. 3 delas ainda continuam em estado grave, principalmente são 2 de 6 anos de idade e essa de 10 era a que não reconhecia ninguém e que foi trazida para cá também durante a noite. Durante a madrugada elas passaram por esse exame, mas todas continuam aqui. Apenas uma dessas crianças continua lá no Hospital Regional de Ceilândia. Ela teve algumas escoriações, é a que se encontra em melhor estado, justamente por conta da gravidade dessas outras que elas foram trazidas aqui para o hospital de base. A gente segue acompanhando e trazendo os detalhes para quem está ligado no SBT Brasília. Obrigado, Maicon, pelas informações. Vamos falar agora do frio. Parece que essa primeira onda de inverno está passando, né, gente? Mas haverá outras, tá? As vendas de roupas de inverno devem crescer quase 10% esse ano no Brasil, segundo a Confederação do Comércio. Com o frio, os lojistas comemoram o impulso nos negócios, apesar dos preços estarem bem acima dos praticados no ano passado. Outono com cara de inverno. Para uns assusta. Terrível, você não consegue nem sair de casa. Outros aproveitam para melhorar o visual. Então a gente procura se cobrir com elegância, né? Procura se arrumar. Dulce veio até o centro de São Paulo para fazer compras. Ela pretende abastecer o estoque da loja e aquecer as vendas de roupas. Meia de lã, touca, conjunto de moletom, calças de moletom. Atrás de bons preços, consumidores de todo o país vêm aqui para a tradicional região do Brás e Bom Retiro. E para fazer bom negócio, vale de tudo. Pechinchar, pedir desconto, se esquentar procurando promoções. E haja disposição. Este ano, realmente, os valores estão mais altos. Nesta loja, o comerciante explica. O aumento é real, mas a culpa é do dólar. Essa jaqueta que no ano passado custava R$ 130, agora está R$ 180. Se eu fosse repassar o aumento que eu tive, teria que ser no mínimo R$ 200. Só que é melhor você manter ali uma margem de lucro menor e ganhar no giro ali, né? E o giro vem aumentando bastante este mês na região do comércio popular e já supera o resultado do mesmo período de 2019, ou seja, antes da pandemia. Desde o Dia das Mães, essa época festiva, e onde agora com o início do inverno vem surgindo sim um aumento estimado de 10,5%. Samira faz parte dessa estatística. Reclamou dos preços, mas não desistiu de comprar. Com o frio chegando a gente tem que gastar um pouquinho mais, né? E vamos lá. Não tem jeito, né, amiga? Gente, agora escuta essa, eu não sabia. Aumentou o número de mortes em decorrência de infarto na faixa etária de 30 a 49 anos de idade. A pressão alta é um dos principais fatores. Agora escuta, você sabia que o frio também preocupa? Porque a cada 10 graus de temperatura mais baixa, o risco da pessoa infartar é 7% maior. Quando pergunto se o Marcelo mede a pressão com frequência, ele admite. Nunca tenho essa preocupação. Pois deveria, hein? Deveríamos todos. A hipertensão é uma doença silenciosa que responde por 80% dos casos de AVC, acidente vascular cerebral, e por 60% dos de infarto, que a cada ano faz mais vítima entre jovens. Lucas é um exemplo vivo, ainda bem. Infartou aos 34 anos. Muita dor no peito, espalhada aqui por toda a região do peito, depois subindo para os ombros e um formigamento na ponta dos dedos. O coração dele tinha uma artéria entupida, como na foto de cima. Após o infarto, ele recebeu um stent, dispositivo que restabelece a circulação. Agora, o sangue passa. Em 2 anos, cresceu quase 40% o número de mortes por infarto entre jovens na faixa de 30 a 39 anos. De 40 a 49, os óbitos também aumentaram, principalmente entre os homens.
Este médico, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, explica. O jovem, normalmente, ele acaba dormindo menos, ele acaba tendo uma vida mais sedentária atualmente devido a ficar no computador, aos videogames, essa coisa toda. São duas coisas que tem que ser tiradas. Fazer atividade física, comer pouco sal. Prepare o alimento com a quantidade suficiente para dar sabor, mas evite os alimentos processados e industrializados. As baixas temperaturas, que nessa época do ano castigam principalmente as pessoas em situação de rua, também aumentam o risco de infarto, entre outras doenças cardiovasculares. É preciso estar atento aos sintomas. A cada 10 graus de temperatura a menos, o risco de infarto é 7% maior. No frio, o corpo reage com uma vasoconstrição, ou seja, os vasos do sistema circulatório periférico, pernas, pés, se contraem, ensina o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular em São Paulo. Que aí ele consegue manter o sangue nos órgãos nobres, cérebro, pulmão, coração e rins, e consegue manter esses órgãos aquecidos. Só que nessa situação aumenta muito a resistência vascular periférica, e isso faz com que a frequência cardíaca se eleve e a pressão arterial também. Uma sequência que aumenta os episódios de infarto e derrame. Os idosos têm maior propensão, mas mesmo os mais jovens submetidos a frio intenso podem ter o problema. Sinais de alerta. Primeiro é o tremor, já numa fase mais avançada, confusão mental, às vezes dá uma sonolência profunda e até desmaio. Nesta situação, é preciso procurar abrigo, se agasalhar, tomar uma bebida quente, o que não inclui álcool, que pode até agravar a situação. A prevenção inclui mais do que estar abrigado do frio. Tomar muita água sempre, procurar fazer exercício físico, ficar longe de cigarro, com uma alimentação saudável. Ainda sobre o frio, o Corpo de Bombeiros começa hoje a campanha Agasalho Solidário 2022. Como eu disse há pouco, essa primeira onda de frio está passando, mas outras virão, porque o inverno nem começou, a gente ainda está em outono e as temperaturas vão continuar baixas. Como é que você pode ajudar? A repórter Kátia Gomes explica pra gente. Kátia, com você. Oi, Malta. Pois é, os bombeiros também abraçaram essa campanha, Estão ajudando aí pessoas que estão necessitando nessa época de frio. Como você disse, essa primeira onda de frio já está passando, mas existe sim previsão de frio, tanto nas próximas semanas, no mês de junho, como até no mês de julho. E por isso que o Corpo de Bombeiros está arrecadando diversos tipos de agasalhos, cobertor, lençol, tem também luva, touca, meia, tudo que ajude, a combater o frio pode ser doado para o Corpo de Bombeiros. E para dar mais detalhes dessa doação, vou conversar agora com a Major Débora. Major, eu citei ali alguns itens que podem ser doados, mas vocês vão receber outros itens também, Quais serão? A gente está recebendo todos os tipos de materiais que sirvam para combater o frio nesse momento, Então, meias, roupas, calçados, cobertores, edredons, lençóis, todo esse material que sirva para dar esse amparo. Lembrando que eles têm que estar em condições de uso, devidamente higienizados também, não entregar material sujo para a gente não fazer essa doação com esses materiais sujos. Até tênis também, que é importante. Todo tipo de calçado é muito bem-vindo, A gente sabe que para a população carente um chinelo já faz uma diferença grande. E como é que funciona essa doação? As pessoas elas podem levar onde todo esse material? Em todos os quartéis operacionais, ou seja, todos os quartéis que têm socorro na área, próximo às casas das pessoas, esses quartéis 24 horas por dia, todos os dias na semana vão estar recebendo. E no setor policial sul temos o Centro de Capacitação Física e a Academia de Bombeiro Militar em horário de expediente da corporação, somente em dia útil. Essa campanha ela tem data para terminar? Quando que vai ser? A previsão de término é no dia 30 de junho. 30 de junho. E até lá, como é que vai funcionar? Vocês vão arrecadando e já vão fazendo as doações ou vão esperar até 30 de junho para fazer toda essa doação? Não, semanalmente a gente vai recolher o que foi doado nos quartéis, vai ver quais as instituições a gente já consegue atender e vai estar doando semanalmente já. Porque várias outras pessoas, vários órgãos, instituições
fazem também esse tipo de trabalho. Arrecadam material de frio, roupa, cobertor e fazem essas doações. Então vocês vão mapear, tentar identificar quem está precisando, qual a instituição para ir fazer a doação, vai ser assim? É, exatamente. Para uma instituição não ficar com muito material e outra sem, né? Então, semanalmente a gente vai estar vendo aonde são as maiores necessidades para a gente estar passando para essas instituições. E vocês já fazem esse trabalho ou é o primeiro ano? Não, todo ano a gente faz a campanha do agasalho. E sempre tem bom resultado? Sempre. A população ajuda bastante, a gente precisa muito dessa ajuda, né? Então, e o que vocês sentem ali mais necessidade, mais falta? Tem algo específico que eles precisam mais? Seria cobertor? Seria roupa mesmo ou não? Eles precisam de tudo? Eles precisam de tudo. Todo material é bem-vindo. Tudo que for arrecadado vai ser doado e as pessoas estão precisando muito. A gente está vivendo uma crise, né? Então, para quem não tem tempo, fica aí essa dica, né? Tem quartel, aquele quartel ali da sua cidade, aquele que geralmente presta socorro e ajuda a população, ele funciona 24 horas. É só separar ali um agasalho, um cobertor, alguma coisa que esteja, claro, limpa, em condição de uso e deixar lá no quartel que todos os bombeiros já estão sabendo, estão preparados para receber. Exatamente, todos os quartéis já estão preparados para receber e qualquer peça é útil, não tem um mínimo, uma quantidade mínima, nada. O que tiver para doar já vai ser passado para uma pessoa que está precisando. Tá certo então, Major. Muito obrigado pelas informações. E é isso, malta. Mais uma campanha importante nessa época. A gente sabe, né, que tá frio e vai fazer frio também no próximo mês e no mês de julho. Então toda a ajuda será muito bem-vinda. Obrigado, Kátia, Major Débora também. Que a gente possa retribuir o belo trabalho que os bombeiros prestam e que ajuda tanto a gente, né, principalmente nos momentos de apuros, fazendo essa doação para que eles encampem essa campanha para aquecer as pessoas que estão passando muito frio, viu, gente? Em São Paulo, teve até um homem que morreu de frio na rua. Não vamos deixar isso acontecer aqui no Distrito Federal. Obrigado, Kátia. Agora um pouquinho do noticiário internacional, você viu, fiquei assustado com isso. A Espanha fechou uma sauna suspeita de ser o principal foco de infecção por varíola dos macacos lá no país. Até agora, 80 casos já foram confirmados em 12 países. A maioria dos casos está na Europa, mas há também registros nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Há receio de que a doença esteja se alastrando e não se descarta a possibilidade da iminente chegada ao Brasil. O primeiro caso de um brasileiro infectado com o vírus foi notificado pelo Instituto de Microbiologia da Bundeswehr, na Alemanha, sendo a primeira pessoa a se contagiar neste país. O paciente chegou à Alemanha após passar por Portugal e Espanha, principais focos da doença no continente. O jovem estava há uma semana em Munique, no sul da Alemanha, onde está cumprindo o isolamento. Especialistas explicam que a doença precisa ter mutação para se adaptar aos humanos e possibilitar uma transmissão via oral muito intensa. Lógicamente controlando, o ministro da Saúde da Comunidade de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, disse à imprensa quando surgiram os primeiros casos que é preciso ter atenção especial e redobrar a vigilância quando uma doença que estava praticamente erradicada reaparece desta maneira. Esse é o maior e mais extenso surto de varíola dos macacos já visto na Europa. Somente aqui na Espanha já foram confirmados 30 casos da varíola dos macacos. O vizinho Portugal, destino turístico escolhido por muitos brasileiros, contabiliza 23 infectados até agora. Ambos países investigam ainda outras dezenas de casos suspeitos. Aqui na capital espanhola, uma sauna foi interditada, já que a maioria das pessoas afetadas no país estiveram no local. Até o momento, a doença afetou em sua maioria homens. O período de incubação do vírus é de 1 a 3 semanas. E os sintomas costumam aparecer entre 10 e 14 dias após o contágio. Além das erupções cutâneas, a varíola dos macacos causa dores de cabeça, dores nas costas e muscular, febre, calafrios, cansaço e inchaço dos glândulos linfáticos. Identificada pela primeira vez em macacos, a doença geralmente se espalha por contato próximo e raramente apresenta casos fatais. Varíola dos macacos, Deus tenha piedade da gente. O bilionário Elon Musk esteve no Brasil e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. O empresário, que é o mais rico do mundo, anunciou um projeto de monitoramento ambiental e conexão de escolas rurais da região amazônica.
Jair Bolsonaro chegou no meio da manhã ao hotel de luxo em Porto Feliz, a 100 quilômetros da capital paulista, para o encontro com Elon Musk. Pelo Twitter, o bilionário sul-africano se disse super animado por estar no Brasil para o lançamento do serviço Starlink, para ligar 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais e o monitoramento ambiental da Amazônia. Musk é o homem mais rico do mundo, dono da empresa de transporte espacial SpaceX e da Tesla, que fabrica carros elétricos. A plateia do encontro era formada por militares, ministros do governo, além do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e empresários. O bilionário também conversou por videoconferência com estudantes do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele explicou que uma quantidade muito grande de dados será transmitida para o registro de imagens e vídeos da Amazônia, o que só será possível com uma rede de conexão eficaz. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro se referiu a Elon Musk como o mito da liberdade, uma referência à tentativa recente de compra do Twitter pelo empresário e à mudança nas regras de moderação da rede social. Bolsonaro disse ainda que o Brasil conta com um bilionário para que a Amazônia seja conhecida por todos no mundo, por meio das tecnologias de monitoramento e comunicação oferecidas pelas empresas de Musk. Nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Segundo o Amazon, Instituto do Meio Ambiente da Amazônia, foram derrubados quase 1.200 quilômetros quadrados de floresta no mês de abril, o pior índice para o mês desde 2008. As queimadas nessa região já são apontadas pelo MAP Biomas como responsáveis pela redução das geleiras dos Andes tropicais, que encolheram 42% nos últimos 30 anos. Para Bolsonaro, o problema acontece em trechos específicos e será combatido com a nova parceria. Lógico, existe os nichos de exploração de queimada, desmatamento irregular, mas essa participação dele com seus satélites vai nos ajudar a preservá-la, mas também desenvolvê-la, porque é uma área riquíssima. Não existe uma previsão de quando entrará em operação o projeto de monitoramento e conexão da Amazônia. Segundo o governo, a rede de satélites de Musk já funciona sobre a região sudeste do Brasil e não coloca em risco a soberania nacional. Quem libera para levar os satélites para o espaço não é o governo brasileiro. Os satélites estão lá. O que a gente está querendo é que todas as informações que eles já têm, que eles possuem, eles possam dividir com o governo. É o contrário. Então, eles que estão abrindo mão da soberania deles para nós. Detalhes do acordo, como gastos do governo federal, não foram informados. Jamais o Elon Musk viria para o Brasil se ele não tivesse o objetivo concreto de fazer aquilo que ele prometeu, conectar escolas e proteção do meio ambiente. Para encerrar a edição de hoje com elegância, motociclistas vestidos com trajes de época saíram às ruas do Distrito Federal nesse último fim de semana. O passeio dos cavalheiros distintos acontece no mundo inteiro. Foi assim, vestidos com trajes clássicos em motos de diversos estilos, que essa galera saiu às ruas de Brasília. Foi a primeira vez que o evento ocorreu após 2 anos de pandemia. Distinguished Gentleman's Ride, DGR, ele tem como objetivo unir pessoas que são apaixonadas pelo motociclismo, principalmente as motos clássicas, e ao mesmo tempo apoiar uma causa muito importante, que é da saúde masculina, principalmente visando ações e programas relacionados à questão do câncer de próstata e, ultimamente, em função da pandemia, a questão da saúde mental masculina. O evento surgiu na Austrália em 2012. Desde então, são mais de 700 cidades e mais de 100 países no mundo. Aqui em Brasília, o primeiro passeio foi em 2015. Durante a pandemia, a orientação foi que as pessoas continuassem apoiando a causa, fazendo um passeio de moto vestindo, claro, uma roupa clássica. Neste ano, eles se reuniram, olha só, com muita elegância. A Tatiana explica o significado dessa caracterização. Querendo buscar alguma coisa diferente, né, fazer um passeio de moto um pouco diferente dos convencionais,
Ele olhando fotos antigas e vendo aquelas pessoas com roupas elegantes, andando de moto antigamente, ele disse, por que não trazer essa inspiração para hoje, né? E aí então ele convidou as pessoas a vestirem elegantemente, como se estivessem indo para uma festa, né? Ou para um evento social, né? Colocar suas roupas elegantes, seus trajes sociais e andar de moto, para fazer com que o passeio chamasse mais atenção para a causa, né? Da saúde masculina e tirasse um pouco dessa imagem negativa que às vezes as pessoas têm do motociclismo, né? Mostrando que a gente, assim, tem uma imagem bacana também, pode colaborar com as causas da sociedade. Esse estilo clássico foi o que chamou a atenção de José Gabriel, que participa dos passeios desde 2018. Ele lembra da importância da iniciativa. Essa pegada de estar participando de um evento mundial com uma causa muito nobre por trás, né, e que traz consigo um monte de gente interessada, tanto em moto quanto num estilo de vida saudável, né? Isso é legal. E isso agrega junto também com a família, né? Meus filhos participam junto, minha esposa participa junto, é bem legal fazer desde a preparação para vir e do dia também de participar, né? Tá todo mundo junto. Tchau, pessoal, até amanhã.